Fala pessoal, vamos falar hoje sobre Fórmula 1 aqui. Tô aqui com o Joan. Vamos comentar aí sobre o GP da Espanha, como é que foi, né? O que que aconteceu tanto, quais foram as surpresas, quais foram as decepções. E aí, João, tudo na paz? E aí, tudo tranquilo, rapaz? Eu falei pra você que esse Leclerc, meu irmão, a Ferrari tá querendo entregar mesmo pra Red Bull tudo aí, entrega logo tudo pra Red Bull. Eu não, e tem um alerta maior ainda, né? A Mercedes melhorou. E isso anima, né? Se eles já melhoraram, isso anima, né? Porque, como eu até comentei em outros vídeos, né? A Mercedes meio que jogou todas as fichas Nessa atualização, né? isso. Se eles fossem mal, era meio que tipo, Deixa encerra pro esse próximo ano, ano. vai pro próximo ano. E como eles foram bem, né? Conseguiram até competir de certa forma Com a Red com a Bull. Red Bull. Então, assim, claro que ainda tá um pouco atrás, né? Mas isso tende a eles conseguir melhorar mais, porque a Red Bull, a Mercedes tem os melhores, um dos melhores. Tem, vamos botar aí o top 3 de engenheiro do mundo da Fórmula 1, né? Tá os melhores profissionais, então liga um alerta bem grande, né? O que aconteceu que foi deu um pane no motor do Leclerc, né? Então a Ferrari já pediu para ele parar logo de cara, né? Porque não tinha giro, né, no motor, deu E ele pane. vinha com uma boa vantagem, né? Uns 15 segundos de Isso, eu vantagem, acho que porque o Verstappen rodou dificilmente, também. eu acho que dificilmente ele ia perder a primeira colocação. Mesmo que o Verstappen chegasse, eu acho que dessa vez o Verstappen não ia conseguir ultrapassar, porque é um circuito que Favorece a dificulta um pouco Ferrari. mais e dificulta um pouco mais a ultrapassagem. Apesar que, né, geralmente o GP da Espanha é chato e esse ano não foi chato, porque as atualizações que tiveram nos carros esse ano favoreceu, Favoreceu. né? Mas ele não, Então, o Verstappen, mesmo assim, não passou o Russell, né? Passou nos isso, boxes, isso, mas não passou no passou na pista. Isso. É, a única. A gente conseguia ver ultrapassagens assim, discrepantes, vamos dizer assim, quando um carro parava e tinha um pneu muito mais rápido do que o outro. Tipo, eu tô de Isso, é. pneu amarelo ou branco e vou pro vermelho. Pronto, aí passava. Mas o Verstappen não conseguiu passar na pista e o Russell foi bem. Mas o Como é que Pérez diz? passou o Russell, né? Na Isso, pista. passou. Mas ele tava com um pneu melhor também, né? Ah, Então, tava com um pneu bem mais novo e. Então, teve essa vantagem. outra decepção foi o Carlos Sainz, né? Isso, ele Correndo em errou. casa, logo na largada já perdeu duas posições para o Pérez e o Russell. Então, tipo, não teve nem como ajudar o Leclerc. E mesmo assim, no final da corrida, ainda perdeu posição pro Hamilton, né? Recuperou porque o Hamilton teve que tirar o pé Isso, pra né? não quebrar. A Mercedes Mas, tem um vacilo lá, errou um cálculo lá, alguma coisa lá que ia ficar sem combustível, né? E pediu pra tirar o pé. exato. O que que eu percebi? Leclerc e Verstappen erraram no mesmo canto. Tipo, alguma coisa de vento, né? Até o O comentarista Verstappen estava comentou comentando também. isso, né? Que questão do vento lá, Tomou um eles vento entraram na curva. lateral, sei lá como Isso, foi, enfim. aí fez o carro sair, né? Os dois passaram. Só que aí você vê a diferença. Verstappen é um cara que tem um motivacional lá em cima, tipo, vencedor e tal, sempre tá lá disputando, não desiste. E Sainz com um carro bom, que assim, o carro da Ferrari, até o momento, ele é melhor do que o da Mercedes. Então, no mínimo que a gente esperava era que o Sainz se recuperasse para Ficasse na passar as frente Mercedes. exatamente, do Russell, Só né? passou Hamilton por causa de um erro da Mercedes, porque Não se não fosse passou, o isso. Hamilton foi obrigado a entregar a posição. Isso, Pra não... exatamente. Então você vê a diferença. Dois pilotos com carros bons, os melhores do grid, e um chegou a ganhar o GP e o outro ficou totalmente lá atrás. Então, exato. realmente decepcionante, né? O Carlos Sainz realmente está numa Correndo em fase casa, né? terrível. Isso, uma fase terrível. Não tá se criando um clima terrível na Ferrari, cara. É, Porque tá. até quando eles estão indo bem, que a corrida tava nas mãos do Leclerc, 15 segundos de vantagem pro Verstappen, né? Verstappen perdido atrás do Russell, que não tinha como não conseguia passar, e aí o carro quebra. Do nada, sozinho, você está correndo sozinho contra você e o carro quebrou. Você contra você, né? E o carro quebra. Parece eu jogando jogos de corrida. Tá eu sozinho lá. É mais fácil eu conseguir ultrapassar todo mundo e eu errar sozinho lá na frente, quando não tiver ninguém. É, um ponto legal dessa coisa também foi a recuperação de Hamilton, né? Na minha opinião, Foi pra último, ele. né? Isso, foi para o último na primeira volta. Na minha opinião, culpa de Magnussen, né? Ele errou, na minha opinião. Assim, o cara da Band, o comentarista disse: não sei o que, o Hamilton deu uma viradinha. Cara, mas é aquela. Como eu disse, é normal, né? Tipo, você fazendo uma curva, você às vezes você precisa ir para um ladinho, para o outro e tal. Só que aí Magnussen estragou a prova de Hamilton, né?
E até um ponto, né? Negativo de Hamilton. Hamilton falou, não, vamos guardar o carro para poupar o Foi, ele motor. queria guardar, é verdade. É. Pra poupar já Hum. pra próxima corrida. Ainda bem que Aí ele não eu, foi, né? não, aí o engenheiro dele disse, não, no mínimo P8 a gente ainda consegue. E realmente, e assim, a Mercedes realmente estava certa, né? Ele conseguiria o P5. P4, ele Isso, ficou em quinto. P4, ele foi P5. Ele conseguiria o P4, não conseguiu por causa da falha da Mercedes, né? E olhe lá se Então, ele não fosse buscar o Russell, né? No P3. isso. Então, eu acho que ele só não foi lá no Russell, sabe por quê? Porque logo quando ele voltou, ele ficou parado, ele não conseguiu passar lá, acho que foi o Tsunoda, foi algum outro piloto lá que ele não conseguiu passar, ficou atrás muito tempo. Aí a Mercedes mudou de novo a estratégia dele, antecipou uma parada para ele poder fazer. E mesmo assim ele conseguiu ficar bem à frente do que lá no início eles pensavam, né? Então Sim. foi boa. E só uma observação aqui, fugindo um pouco da Fórmula 1, mas ainda no universo aí no universo dos fórmulas, né? O Drogovic, né, o brasileiro aí, ganhou as duas corridas, né, As duas da baterias. GP2. E assim, é algo que só quem conseguiu foi o rapaz que é piloto de testes da Alpine agora, que eu esqueci o nome dele, que conseguiu quando a GP2 tinha 3 corridas no final de semana. Então o brasileiro conseguiu uma coisa assim surreal. Ainda é naquele esquema de que se você ganha a primeira, você larga de último da segunda. Isso, a classificação. Não você larga em primeiro e outro você vai largar em décimo. Então o brasileiro ele largou se não me engano, foi na oitava ou foi na 10ª posição pelo negócio. E na outra ele deveria largar, acho que era em primeiro. Ele fez o melhor tempo, mas aí ele teve uma punição, foi largar em terceiro ou foi quarto. Então Aí ele ficou lá buscou nas atrás. duas, no caso, né? Nas duas ele buscou, ainda a equipe ainda errou. Ele errou. Ele ainda levou uma punição. Ele, Ximari, ele ganhou contra tudo e contra todos. ele não sei, Manda eu ele não pra sei, Ferrari, estão precisando lá. eu não sei se ele chegou a levar a punição, não tenho essa informação exata, porque eu só assisti e tive que sair, mas ele passou na linha do box, na hora de entrar no box, Sim, ele cortou uma cortou a linha. linha. Aí o engenheiro disse, olha, é o seguinte, você tem que ficar 5 segundos na frente para prevenir, tipo assim, que dizer assim, olha, se Já pra você levar a punição, compensar a punição. isso, e ficou naquele 4.7, 4.8, faltando 2 voltas, ele botou 5.2 e ficou Na tranquilo, né, vamos dizer rabeirinha. assim. Então, assim, foi a recuperação. E no pit stop dele ainda teve um erro. Então, quando ele voltou, ele era para voltar, tipo, em segundo, terceiro, mesmo na posição. Aí ele voltou, sei lá, em quarto, foi quinto, tá atrás de mais 2 carros. E buscou, né? Teve que buscar mais ainda, né? Rapaz, tava adulterado esse rapaz aí com o carro dele também, viu? Aí todo mundo tá falando, e aí, como é que vai ser, né? Pro próximo ano, ele vai ter uma vaga na Fórmula 1? Eu acho difícil, infelizmente, É, porque ele não infelizmente é tem difícil. patrocínio, né? Ele não tem patrocínio, não tem um nome forte lá pra bancar ele numa equipe, né? Porque tem vários, por exemplo, Latifi, pelo amor de Deus, Latifi, o próprio Albon, que é um piloto da Williams, eu não acho ele um piloto top, então tem muitas vagas na Fórmula 1, mas infelizmente você tem que ter dinheiro, né? Mas é isso. Tem que ter patrocínio, dinheiro, nome, alguma coisa, amizade, qualquer coisa. Mas, cara, e aí? Eu sei que a Ferrari meio que, tipo, nos dois carros deu um deu problema, né? Então acredito que a Ferrari ganharia. E o Sainz realmente é porque não O rendeu, né? problema tá com ele, o Tá, o problema, problema é infelizmente. entre a cadeira e o volante, né? Exatamente. Mas o que é que você acha para as próximas corridas? Que nós tivemos aí um avanço surpreendente da Mercedes, né? Vimos Ferrari e Verstappen, se você for analisar Ferrari e Verstappen, ó, Ferrari e Red Bull pau a pau, eu achei pelo menos. Até o problema, a Ferrari estava dominando, né? Então tinha um carro muito bom e o Sainz, né? Que não é o carro o problema ali. E É, você tinha as duas RBRs no meio e uma Mercedes, né? No meio ainda. E depois isso. chegou o Hamilton, que também é Só não tava Mercedes. lá por causa do problema que teve, senão ele estaria lá brigando Brigando também também. pela segunda, terceira posição. E talvez se tivesse duas Mercedes, uma defendendo a outra, eu acho que talvez uma conseguisse Fica aí. ir bem na frente e a outra segurando e talvez tivesse até um melhor resultado, né? Mas já foi um excelente lugar para a Rússia, né? A Rússia tá surpreendendo bastante aí nessa temporada. E só observação, né? Vamos fazer um resumo de previsão para o próximo GP de Mônaco. Ferrari, teoricamente a Se não curvas, quebrar. melhor equipe de curvas, mas tem um problema, né? Eu até em outro vídeo eu falei até vou Tem que corrigir pegar a aqui. pole. Leclerc não ganhou em Mônaco. Ele foi pole na última corrida, mas ele teve algum problema também e teve que abandonar. Teve alguma coisa ali, ou ele bateu, uma coisa assim. Então ele Quando não não tem é um, é sorte em outro, Mônaco. né? Ele não tem sorte em Mônaco. Então é só uma observação.
a Ferrari tem tudo para fazer a pole. E deveria fazer o segundo lugar também, mas eu acho que não vai fazer porque Sainz não Sainz não tá bem. Então, tipo assim, será que o Leclerc vai quebrar vamos dizer assim, a hegemonia. o problema dele nunca conseguir ganhar lá em Mônaco? Sim, sim. Vamos ver, né? Quebrar o tabu. Mercedes. A Mercedes eu fico meio assim, porque a Mercedes melhorou muito e é o carro mais rápido de reta do circuito. Só que Hoje Mônaco não é reta, né? Mônaco não é reta. Então, como é que vai estar a Mercedes para Mônaco? É uma incógnita, ninguém sabe. E podemos ver aí uma Mercedes totalmente diferente de Mônaco para o Azerbaijão, que é uma pista totalmente favorável para a Isso. Mercedes. A Pelo menos para Mercedes esse carro que a gente viu agora em Barcelona, né? e talvez a Mercedes seja uma das favoritas para a vitória, né, em Baku, né? Junto com a Já Red Bull, né? Brigando com a Red Bull, isso. carro das asas, né? Já a Red Bull é um carro mais equilibrado que vai bater de frente com a Ferrari em Mônaco, né? Mas só que basicamente a Ferrari só tem um piloto, né? É dois da Red Bull contra um Contra um. piloto. Mas é Mônaco, né? Quem largar na frente, se não acontecer nada demais, ganha quem tá na Se frente. Leclerc não bater, se ele fizer a E a pole e não Ferrari bater, não ele errar. ganha. E ele não errar porque o cara pode errar no box também, né? Tem isso Exatamente, também, Ferrari pode não errar no errar. box. Ou na preparação do carro, como foi, que né, o carro quebrou. Não, Que hoje só não foi eu que quebrei o carro, foi a Ferrari. Isso. Só mais um alerta, né? Atualmente os problemas de pit stop estão bem maiores do que no ano passado, né? Eu até comentei com você Mudou. em particular que o aro do pneu aumentou e com isso faz com que os problemas aumentem, né? Tipo, o próprio o jeito de pegar no pneu, o peso É maior, do pneu. né? Mais pesado, Isso, então tudo isso Muda dificulta. muita Então, coisa. hoje a gente tem mais erros de pit stop do que no ano passado. Então, eu acredito que a Ferrari é favorita, até por ser um circuito que praticamente não tem retas. A Ferrari é um carro de qualificação, basicamente. Ninguém bate a Ferrari na qualificação, independente de onde seja, mesmo sendo um circuito que favoreça a Red Bull, a Ferrari geralmente faz a pole. Não consegue manter na corrida, mas faz a pole. Então, assim, é tudo para a Ferrari ganhar o GP. Só depende dela e de Leclerc. Isso. E do carro não quebrar, né? E do Então, carro dela, da Ferrari. Isso, do motor e não de quebrar. Leclerc. Mas eu acho que só se o motor tiver muito zicado, porque geralmente Mônaco é um circuito mais tranquilo, né? Vamos dizer assim, não é um que força tanto o motor, né? Já é próxima semana, não é isso? Próxima, essa semana já começa aí já. Vai ter sprint, não? Não, tem não. Até porque não tem muita Ia ser o pior sprint do ano, né? porque Porque não ia ultrapassar ninguém. Exatamente, ultrapassagem. Tava procurando a palavra. Não tem ultrapassagem, tem que ser um circuito que favoreça a ultrapassagem, né? Talvez uma coisa que decida o GP seja safety car e o momento de parada. Talvez isso seja defina o GP de Mônaco. E é isso aí, né? Vamos encerrando aqui, vamos esperar o GP de Mônaco, próxima semana, ou antes na sexta-feira, se a gente tiver alguma novidade aí do paddock, né? Isso, aparecer aí, né? Só uma coisinha aqui, não sei se você viu, a Red Bull, os caras da Red Bull com a latinha verde do Red Bull. Meu amigo, eu disse a você que tava errado isso aí, pô. Tem que fazer um antidoping nesses carros aí, nesses pilotos. Tem alguma coisa errada com essa Red Bull, os caras estão ganhando asa a mais aí, pô. Mas só pra contextualizar, eles estavam com um Red Bullzinho verde lá no... Que geralmente eles não ficam lá não vejo com frequência. Eles estavam porque a Aston Martin copiou praticamente o carro completo da Red Bull, tipo assim, quase um espelho, só que ele é verde. Então, tipo assim, os caras pegaram aquele Red Bullzinho que eu não lembro o sabor, que é verde, aí todos os carinha lá do cockpit tomando um Red Bull verde pra então tirar era ironia. Ironia. Eu nem vi, os carros melhoraram depois dessa modificação. O Vettel ficou em 11º. Melhor do que tava, né? Tá melhor do que tava, porque Vettel tava ficando lá, tipo, 17º, 18º. Mesmo assim não arrancou ponto, né? Uma decepção pra mim aí foi mas o que prova só mais uma coisa pra gente encerrar o vídeo, uma decepção pra mim foi a Haas, mas que prova o que acontece com a Ferrari. A Haas usa motor Ferrari e é muito boa de quali. Botou os dois pilotos no Q3, mas aí a posição dos pilotos depois na classificação, nenhum marcou ponto. Então, bem complicado. O Magnussen ficou em 17º, que teve aquele problema também, né, com o Hamilton. E o filho do Schumacher, né, como é o Mick Schumacher. Mick Schumacher ficou em 14º. Esse Mick Schumacher, enfim.
Pois é É, isso, pessoal. A gente fica por aqui e vamos aí observar se tem mais alguma informação legal aí nessa semana. Mas até o próximo vídeo aí, ou de Fórmula 1, ou de futebol, ou de qualquer coisa que seja legal do mundo dos esportes. Até mais, valeu, pessoal. galera. Valeu, valeu. Tchau, tchau.